Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Então vamos estar ministrando também agora, pedindo a Deus para usar o pastor Roberto nesta noite e falar conosco de uma maneira especial. Deus amado, Deus querido, aqui está o teu servo, ó Pai, o vaso do Senhor, que o Senhor preparou nesta noite para ser o instrumento, a boca do Senhor para falar conosco, ó Deus. Nós te pedimos que Ele fale aos nossos corações e que nós possamos receber esta palavra com o coração livre, desimpedido e aberto, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estou muito alegre por revê-los e revê-los bem. Rever os nossos pastores, estar na casa de Deus convosco. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 51, versículo 12. Salmo de número 51, versículo 12. Está ótimo o retorno aqui, viu? Está perfeito, muito bom. Quem achou, diga amém. Amém. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Eu quero falar nesta noite sobre o tema reencontrando a alegria da salvação. Quantos podem dizer amém por isto? Meus queridos irmãos, ouvintes atentos da imutável e transformadora palavra de Deus, perder é algo inerente da natureza humana, lamentavelmente. Definitivamente nós não conseguimos viver sem perder. Desde os nossos primeiros anos, nós experimentamos o dissabor de muitas perdas. Isto continuará até o fim do nosso ciclo humano. Existem perdas de coisas simples, mas também existem perdas de coisas grandes e sublimes. Existem perdas que não alteram de forma alguma o nosso comportamento, mas existem perdas que, de maneira abrupta, mudam o nosso próprio cotidiano. Existem perdas materiais e perdas espirituais. Existem perdas que vão nos afetar nesta vida terrena e outras perdas, se ocorrerem, poderão afetar a vida eterna. Portanto, é algo muito sério. E nesta noite, através da leitura que nós fizemos, nós estamos focando Davi, cujo nome quer dizer amado, o 8º filho de Jessé, o homem segundo o coração de Deus, o segundo monarca de Israel. Ele abrindo as suas vísceras e mostrando toda a sua tristeza, lamento e dor, toda a sua miserabilidade, através do texto principalmente que foi lido neste salmo. E de maneira surpreendente, ele revela o seu estado tão crítico e faz um pedido comovente a Deus: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Quem disse tais palavras foi o 8º filho de Jessé. Quem disse tais palavras foi um jovem que desde a sua infância aprendeu a confiar e comungar com o Senhor,
o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Quem disse tais palavras foi um jovem pastor que conquistou grandiosas experiências com Deus durante a sua atividade pastoril. Quem disse tais palavras foi um jovem que, intrépida e corajosamente, levou queijos aos seus irmãos, estando estes em guerra. Quem disse tais palavras foi um jovem que, com vigor, intrepidez e coragem, venceu ao grande gigante filisteu Golias. Quem disse tais palavras foi um jovem que compôs lindos salmos. Quem disse tais palavras foi um instrumentista que tocava harpa, acalmando o energúmeno, possesso rei Saul, que fora reprovado por Deus. Quem disse tais palavras foi um homem que conquistou 8 grandes batalhas ao longo de 20 anos. Homem segundo o coração de Deus foi quem disse tais palavras. E isto é, sobretudo, surpreendente para cada um de nós. Este homem estava pedindo a Deus que ele reconquistasse a alegria da salvação que ele perdera. Um grande pensador disse que perder a alegria é a última forma de ser derrotado. E principalmente quando se perde a alegria da salvação. Perder a alegria da salvação é como esquecer a letra do hino da vitória. É como comer sem sentir paladar. É como ver o céu por fora, mas não vê-lo por dentro. É cantar com os lábios e não cantar com a alma. É deletar o arco-íris trocando por uma só cor. É ver secar a fonte d'água que outrora jorrava abundantemente. É muito triste este quadro de Davi. É um quadro que se repete também nos dias atuais. Quantas pessoas que estão sintonizadas conosco, que estão nos assistindo nesta hora, e respeitosamente talvez alguma delas estejam também aqui, presentes nesse santuário, que se encontram nesta mesma situação. São pessoas que estão vindo regularmente à igreja, são pessoas que visitam gasofilácio, entregando dízimos e ofertas, são pessoas que até participam religiosamente da nossa liturgia, no entanto, perderam a alegria da salvação. Israel não sabia desta situação do rei. A família desconhecia o seu estado real. Aos amigos íntimos, ele nunca textualizou o seu estado de miséria no sentido espiritual. Mas como veremos daqui a pouco, depois da visita que um profeta lhe fez, o profeta Natã, ele então revela a sua miséria e prostra-se diante de Deus, e escreve este salmo, transformando o pedido. Talvez as pessoas que convivam contigo não saibam da sua situação, do seu real estado. Talvez você esteja esboçando um sorriso, mas no íntimo a sua alma esteja sufocada. Talvez na sua casa ninguém saiba que você se encontra nesse aspecto, mas talvez você não seja mais a mesma pessoa. Falta-lhe a motivação, falta-lhe o impulso, falta-lhe o deleite, falta-lhe o prazer, falta-lhe a alegria da salvação. Mas como nós veremos daqui a pouco, o rei Davi reconquistou a alegria da sua salvação. E eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Antes que este culto termine, Deus vai devolver-te a alegria da salvação. Creia nisso e glorifique o Senhor comigo nesta noite. O que levou Davi a perder a alegria da salvação? Isto não aconteceu de maneira abrupta, como que tirando o cabo do computador da tomada.
foi uma sucessão de erros. E talvez os erros de Davi sejam os erros de muitas pessoas que estão conosco aqui e que nos assistem pela internet. Por favor, abra comigo a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11. O versículo 1 diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Escute isso. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Este foi o seu primeiro erro. Qual, pastor? Ociosidade. Escute o que eu vou dizer. Davi venceu 8 grandes batalhas ao longo de 19 ou 20 anos. No capítulo 10 de 2 Samuel, ele vence de maneira fantástica os amonitas e os sírios. Aí ele retorna a Jerusalém. E com ele vem Joabe e todo o exército de Israel. E todos ficam reunidos durante um ano inteiro. Joabe era comandante do seu exército. Joabe era seu sobrinho, filho de Zeruia, sua irmã. Este homem cuidava realmente de todo o aparato bélico militar de Israel. Era a época do inverno e posteriormente vieram também as chuvas. Por isso, Joabe recolheu-se. Enquanto isto, ele planejava novos ataques contra os amonitas. Diz a Bíblia que tudo isto ocorreu depois de um ano inteiro. Aí Davi, como rei, como líder, que deveria ser a referência de trabalho, de aplicabilidade, sabendo que a guerra voltaria a ocorrer, seria, portanto, uma reedição bélica, diz a Bíblia que ele enviou Joabe e os seus homens a Rabá. Rabá quer dizer capital, e na verdade era a capital dos amonitas, ficava a 36 quilômetros a leste do rio Jordão. Rabá corresponde hoje a Amã, na Jordânia. Então Joabe, comandante do exército de Israel, partiu com seus homens para lutar contra os amonitas e principalmente para combater contra Rabá, que era uma cidade fortificada, com grande efetivo militar. Mas Davi ficou em Jerusalém. Este foi o seu primeiro erro, ociosidade. Olhem bem a expressão: no tempo em que os reis saem para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Era a época de confronto, era a época de guerra. Os amonitas estavam lá postos, preparando para confrontar contra os hebreus. E Davi, mesmo com toda a sua historicidade, com todo o seu currículo fantástico, ele simplesmente deu ao luxo de se colocar ao ócio, enviando seus homens para combater contra os filhos de Amon. A ociosidade é a preguiça, a recusa ao trabalho. Este é o primeiro passo para que alguém possa perder a alegria da salvação. Vamos ver o que a Bíblia diz? Provérbios 28, 17, pastor Edson, é isso mesmo? 17 ou 19? 19. 19. O que lavrar a sua terra virá fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza. Olha, o que segue a ociosos, preguiçosos, se fartará de pobreza. O rei Davi mostrou-se ocioso, ele ficou em Jerusalém, ele não quis guerrear, ele estava tranquilo na sua zona de conforto. Irmãos, respeitosamente me entendam, muitos cristãos estão inseridos nesse contexto, não querem nada com a obra, não querem nada com a igreja, gostam da liturgia,
gostam de vir aos domingos, mas não estão integrados na realidade, no que tange ao mecanismo de crescimento da sua igreja, não são partícipes desta alavanca que está movendo o crescimento desta obra. Vejam que Paulo disse, Tito, capítulo 3, versículo 14. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Olha, para que não sejam infrutuosos. Davi ficou em Jerusalém entregue ao ócio. E muitos estão hoje tomados pelo ócio, pela preguiça, pela recusa ao trabalho. E assim se tornam, consequentemente, infrutuosos. Tem muita gente que não quer se dedicar na obra, não quer se dedicar no trabalho do Senhor. E eu lamento isto. Existem pessoas que nunca pregaram o evangelho a uma pessoa no trabalho, na rua, a um doméstico, a um estranho. Pessoas que nada fizeram em nenhum departamento da igreja. Existem outras que nunca visitaram um gasofilácio com seus dízimos e ofertas. Não querem atuar, não querem se entregar, não querem se dedicar. Estão com as mãos cruzadas. São contraproducentes. O ócio, irmãos, é triste. Nesta semana, eu estava pegando um voo de Rondônia, e um irmão estava com o seu tablet ao lado. Eu procurei uma oportunidade para ver o Facebook, uns 5 minutinhos, e um amigo meu, pastor Samuel Mariano, irmão daquela dupla Joel e Jonas, postou para mim algo muito lindo mesmo, para eu ver uma foto de uma senhora, olhem só, de 106 anos de vida, varrendo o templo central da Igreja Assembleia de Deus de Araçatuba, no estado de São Paulo. 106 anos de vida trabalhando. Eu estive em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, em 2011. E quando eu fui entrando no templo, vi uma irmã vendendo cocadas. No término do culto, eu pude ver um volume de carros muito grande ali concentrado. Até o vice-governador, que fora prefeito da cidade, lá estava para comprar as cocadas daquela irmã, bem idosa. Aí eu perguntei ao pastor se aquela irmã fazia aquilo para se beneficiar respeitosamente ou para ajudar a obra. Ele disse: esta mulher tem 101 anos de vida. E com a ajuda de um filho que é aposentado, ela faz cocadas e mantém 3 missionários para a glória do nome de Cristo Jesus. Reflita nesta noite, como é que está sendo a sua participação no que tange o crescimento desta igreja. Pastor Roberto, tu não podes falar, porque tu pouco vens à igreja. É verdade, talvez eu não esteja fisicamente, mas eu oro pelo meu pastor todos os dias, eu oro pela direção da igreja todos os dias, eu clamo pelos líderes dos departamentos, o meu coração está aqui, o meu amor está aqui, a minha fé está aqui, os meus sentimentos estão aqui, o meu desejo de participar está aqui também. E Deus trabalha com que fervilha dentro de cada coração. Reflita comigo, não é hora de descruzar os braços. Reflita comigo, não é hora de você se colocar na posição de ajudar mais na obra do Senhor. Ah, pastor Roberto, eu não me sinto tão capacitada, tão capacitado. Deus capacita aquele que se predispõe. Bendito seja o nome do Senhor. Há uma nova unção que pode ser entregue a ti nesta noite. Há uma graça especial, há poder, a autoridade do Senhor. Então, em nome de Jesus, receba isto e comece a fazer a obra de Deus. Para muitas pessoas, dedicar-se a apenas usar o púlpito. Não.
Olhe para a Bíblia e você vai verificar que muitos anônimos de Deus fizeram feitos espetaculares. Lembra-te daquele rapaz que orientou a José a achar seus irmãos? O seu nome nem foi mencionado, mas ele foi um herói anônimo. Lembra-te da garota que, à sua forma, ao seu modo, levou boas novas a Naamã. Era uma jovem hebreia, seu nome não é mencionado, e ela fez um feito espetacular em prol do reino de Deus. Lembra-te do rapaz que tinha quantos pães? Quantos? E quantos peixes? O seu nome não é mencionado, mas ele fez algo fantástico em prol do reino de Deus. Você não precisa ter o seu nome lembrado aqui. Eu sei que se você tiver uma vocação ministerial, vai chegar a sua hora de ocupar este púlpito e outros púlpitos também das nossas congregações, mas enquanto isto não acontece, ofereça a tua vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Certo pastor foi pregar num leprosário. Ele observou que os leprosos que serviam a Deus não glorificavam verbalmente, mas levantavam suas mãos, acenavam suas mãos. No término ele perguntou ao pastor da congregação, por que é que eles não glorificam verbalmente, eles não dizem glória a Deus, aleluia? O pastor disse-lhe, é que a lepra comeu a língua da maioria deles. Então eles glorificam a Deus com o que tem, com as mãos. Com o que você tem, sirva ao Senhor. Em nome de Jesus, não deixe o ócio te envolver. Receba motivação. Tem muita coisa que você tem que fazer para o reino de Deus. E o que Deus determinou para você fazer, eu não posso fazer. É tarefa tua. Receba poder, graça e autoridade. Em nome de Jesus, pegue o arado e faça a obra que Deus lhe confiou. Mas Davi ficou em Jerusalém. Ele não quis ir à guerra. Assim estão muitos também. Tem uma linda biografia, mas querem ficar apenas agora na sua zona de conforto. Irmãos, Salmo 42, versículo 7. Um abismo chama outro abismo. O primeiro erro de Davi foi este: estar ocioso. Consequentemente, ele praticou um segundo erro. Ele pecou. E um duplo pecado: adultério e homicídio, como veremos a seguir. Vamos lá, capítulo 11 ainda de 2 Samuel, versículos 2 a 5, vejam. E aconteceu à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa, e a mulher concebeu, e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Um abismo chama outro abismo. A ociosidade é o anzol do diabo, diz Tomás de Aquino. E ela abre a porta para outras tentações. Como Davi estava ocioso, diz a Bíblia, olhem que coisa interessante, que ele se levantou do seu leito à hora da tarde, entre 3 até o pôr do sol. Não era hora de rei estar dormindo. Seus homens estavam se acabando na linha de confronto contra os amonitas. E ele tranquilo dormia à tarde. Aí flanando, passeando de um lado para o outro no terraço da casa real, porque vale-se dizer que o palácio fora recém-construído.
e ficava sobre uma colina. Lá de cima, facilmente se avistava toda a cidade. Havia um grande pátio lá embaixo, onde muitas casas foram levantadas, principalmente das pessoas mais íntimas do rei, dentre elas Urias o Heteu, sobre o qual falaremos daqui a pouco. Do terraço do palácio, flanando, tranquilo, no ócio, Davi simplesmente olhou para uma casa e viu uma mulher muito formosa à vista se lavando. Quem ela era? Batseba, que quer dizer filha de um juramento, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu. Mas ela vacilou, pastor? Não, naquela época os tanques para o banho ficavam do lado de fora, e ela estava ali, dentro da sua estrutura doméstica. Quem errou foi quem estava lá em cima e tinha o privilégio de um olhar mais macro. Olhou e desejou, concupiscência dos olhos. Irmãos, o primeiro olhar nem sempre nós podemos evitar. Concordo comigo? Nem sempre dá. É um acidente, você olhou e viu, mas o segundo olhar dá. Bem-aventurados os limpos de coração. O limpo de coração é aquele que não deixa coisas ruins ficarem armazenadas, transformando o seu coração num container de maldades. Mas Davi lá de cima olhou e viu Batseba se banhando, mulher muito formosa à vista, e o que ele fez? Ele ordenou então que os seus homens tirassem informações dela. Olha, ele acionou o serviço de inteligência do seu reinado para uma missão banal. Mensageiros foram procurar detalhes acerca daquela mulher que chamou a atenção do rei. Agora escute, Davi tinha um harém com 40 mulheres. Em tese, Batseba seria apenas mais uma. As informações chegaram até o rei. Esta mulher é Batseba, mulher de Urias o Heteu, um dos generais do nosso exército. Davi poderia dizer: então este homem é da minha confiança, que pensamento terrível eu tive, eu reprovo minha atitude, eu vou me redimir. Ao contrário, ele disse: busquem-na. Ele estava predisposto a pecar. Olha o que é dar lugar ao ócio. O ócio, a preguiça, abre portas para a tentação. E então mensageiros foram e trouxeram Batseba até o palácio real. Ela tinha se lavado, isto é, ela tinha passado pelo ritual de purificação depois do seu ciclo menstrual. E diz a Bíblia que ela deitou com ele, e depois ele mandou-a para a sua casa. É mais um produto descartável. Vai embora, mulher, teu marido está guerreando. A irmã achou que eu estava falando com ela. Olha como é que as coisas são, não é? Estou na Bíblia, irmã, não na carne. E aí, meus irmãos, passaram-se poucos dias, pela sua experiência, ela de fato confirmou que estava grávida, e mandou um recado para o rei: pejada estou prenhe, estou grávida. Aquela notícia perturbou o rei. Isso acontece hoje também. Quando alguém comete um erro com uma moça ou com uma mulher casada, lamentavelmente, e a pessoa engravida, e aí a pessoa passa uma mensagem de texto, ou então liga pelo celular, ou e-mail, qualquer forma: olha, eu estou grávida, como é que nós vamos resolver essa situação? O desespero bate a porta. Não era diferente naqueles dias. A mulher estava grávida, e a partir daquele momento Davi iniciou uma série de manobras para se eximir da culpabilidade. Irmãos, vejam como é triste o retrato de um líder em declínio. Por favor, me acompanhe. 2 Samuel capítulo 11, versículo de número 6.
Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Urias quer dizer luz de Jeová, um dos filhos de Et. Por que ele era um Heteu? Lembremos daquelas 7 nações cananeias que foram expurgadas da terra por Josué. Dentre elas estavam também os heteus, correto? Então Urias não era um hebreu, mas ele converteu-se à fé dos hebreus, tornou-se membro do exército de Israel e foi um dos 30 valentes de Davi. Ele participava da tropa de elite do exército israelense. E ao saber que Batseba estava grávida, Davi determina Joabe, comandante do seu exército, e seu sobrinho, que enviasse Urias. Agora veja bem, onde é que Urias estava? Em Rabá. De Rabá a Jerusalém, 103 quilômetros. A guerra era sangrenta. O rei, para resolver um problema seu, pessoal, particular, de ordem moral, manda tirar da linha de confronto um dos grandes generais do seu exército. Quando a notícia chega até Urias, ele achou aquilo estranho, é óbvio. Eu devo ir a Jerusalém, estamos combatendo, a situação é seríssima. Mas ele era disciplinado e voltou para Jerusalém. Aí começam as manobras de Davi. Por favor, veja comigo agora, versículo de número 7. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, como ficava o povo e como ia a guerra. Ora, ele não tinha assunto. Quando então Urias aproximou-se do rei, todo o protocolo foi cumprido, o rei, sem argumento, sequer conseguia fitar os seus olhos, perguntou-lhe: como é que vai a guerra? E o povo? E Joabe? Na sua inocência, Urias responde da maneira correta. Versículo de número 8. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguarias do rei. A primeira manobra está aqui. Ele queria que Urias fosse à sua casa, lá pernoitasse, tivesse uma noite de amor com a sua esposa, para que futuramente ela pudesse dizer: eu estou grávida, Urias, que maravilha, que alegria para nossa casa. Só que o plano de Davi não deu certo. A tradução King James, tradução do rei Tiago, não fala iguarias, diz que ele deu porção de carne para Urias. Entre os hebreus, quando estes voltavam de uma viagem exaustiva, eles lavavam os pés, comiam uma boa refeição e depois repousavam, para revigorar as suas forças. Davi queria que Urias fosse para sua casa e coabitasse com a sua mulher. Só que Urias preferiu ficar diante do palácio real. Homem dedicado, sério, um grande guerreiro. Aliás, um guerreiro, sobretudo, de excelência. Muito bem, vejamos agora o versículo de número 13. E Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os seus servos de seu senhor. Porém, não desceu à sua casa. Olhem que coisa tremenda. Nunca Urias experimentara o privilégio de banquetear com o rei. Depois de receber iguarias e umas férias gratuitas, sem explicação, rejeitando a todos estes privilégios, Urias recebe mais uma estocada. O rei quer te ver. E ele vai e se avista na presença do rei. E o rei manda preparar-lhe um grande banquete, só os dois, lá no tete a tete, olha, no contato pessoal.
E diz a Bíblia que Davi embebedou Urias. Terrível. E na sequência, então lhe disse: agora sim, vá para a sua casa, porque você está embriagado. Passe lá uma noite e amanhã então você poderá voltar. Mas ele não foi e ficou nos aposentos dos soldados que assistiam ao palácio real. Duas manobras que não deram certo. Aí então, numa atitude de desespero, o que Davi fez? Irmãos, isso aqui é muito sério. Versículo de número 14. E sucedeu que, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. E aconteceu, pois, que, tendo Joabe ordenado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. Você sabe o que significa isso? Davi deu um atestado de óbito para Urias. Diz: muito bem, você não quis descer à sua casa, agora tem uma carta aqui, eu quero que você a leve a Joabe, entregue para ele. 103 quilômetros, Jerusalém para Rabá. O pobre Urias, que fora atraído por Davi, enganado pelo rei, agora estava sendo lançado à morte. Ele pega o seu atestado de óbito, porque a carta que ele levara para Joabe era realmente uma carta que indicava que ele deveria morrer. Como isto é terrível, irmãos. Na sua inocência, Urias cumpre, portanto, a determinação do rei e entrega a carta a Joabe. Joabe era muito aplicado, mas era capaz das tarefas mais banais, mais terríveis e mais promíscuas. Tudo em nome da falsa submissão. A cidade de Rabá era fortificada. Homens com flechas estavam ali colocados em postos estratégicos para alvejar os hebreus. E a Bíblia diz que Joabe colocou Urias na linha de frente, e os homens recuaram, e Urias e alguns outros foram mortos. Versos 17 e 18, veja só. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o Eteu. O nome Urias quer dizer luz de Jeová. Esta luz havia se apagado. Versículo 18, é o que mais me dói. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. Então toda esta armação ardilosa, em síntese, foi tida como um sucesso. Não havia mais ameaça a Davi. Ele estaria incólume agora. Sua ameaça não resistira. Urias estava morto, a fatura liquidada. Irmãos, Batseba deu à luz ao filho. Davi estava alegre, Batseba estava muito alegre também. Mas Deus estava indignado. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O nosso Deus é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia, mas também é fogo consumidor. O segundo passo negativo que Davi deu para que ele pudesse perder a alegria da salvação foi pecar. E um pecado duplo: adultério e homicídio. As marcas do pecado impregnavam a sua vida. Tudo ia bem. Ele era rei, ele era soberano, ele era o maioral. Mas Deus iria cobrar caro de Davi. Quando tudo parecia muito normal, eis que um profeta chamado Natã, que quer dizer ele deu, e Paulo diz isso, né? Ele mesmo deu uns para profetas, enfim. Então Natã justifica o seu nome.
um grande profeta que atuou nos reinados de Davi e também de Salomão. Ele levantou-se na força e na unção do Senhor e marchou em direção ao palácio real. Profetas verdadeiros do Velho Testamento repreendiam os reis quando estes pecavam. Profetas falsos bajulavam os reis. Maquiavel disse que o bajulador é igual a carvão: apagado suja, aceso queima. E Natã chega no palácio real e o seu semblante é diferente, cheio do Espírito. Ele entra e se avista com o rei. E o rei tinha muito apreço por ele, porque além de ser profeta, ele era conselheiro. Natã então diz: rei, numa pequena cidade haviam 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitas vacas e muitas ovelhas, era um homem de posses. O pobre só tinha uma cordeirinha que ele criara junto com os seus próprios filhos, e vivia ali nos domínios da sua casa. E ele tinha esta cordeira como se fosse sua própria filha. Certo dia passou por ali um homem que viajava, e faminto bateu na porta da casa do homem rico, que em tese lhe daria o que comer. O rico, em vez de matar um dos seus animais e fazer um guisado para o viajante, foi até a casa do homem pobre e matou a sua única cordeirinha e fez um guisado para o viajante. Davi se levanta, mostra toda a sua indignação, e Natã olha para ele e Davi diz: digno de morte é este homem. Natã disse: tu és este homem. Irmãos, existem momentos em que Deus nos cobra. Não vamos brincar com Deus. Tem muita gente que não fala mais em línguas estranhas. Tem muita gente que não tem mais o poder de reação. Tem muita gente que não tem mais aquele sorriso da alma. Tem muita gente estática, estagnada, parada. Tem muita gente que perdeu de fato a alegria da salvação e talvez esteja inserida neste contexto. Quando então Natã visita o rei, Natã lhe faz uma revelação dramática de coisas que iriam acontecer na família de Davi. Escute bem, olhe, coisa tremenda, versículo 8. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Verso 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Primeira sentença. Foi o que aconteceu com 3 filhos de Davi. Correto? Versículo 11. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. Segunda sentença. Absalão, próprio filho de Davi, levantou-se contra ele e queria simplesmente tirar-lhe o domínio, o comando do reino. O pecado tem consequências. Teologicamente, eu não posso provar, como alguns gostam de enfatizar, que a mesma cobrança que Deus fez para com Davi, Deus faria para comigo, para contigo, para com todos nós. Não. O tratamento de Deus é soberano e Deus age como Ele quer agir. Mas que existem consequências, existem, irmãos. Então, em nome de Jesus, precisamos refletir sobre isto. Agora observe bem. Olhe, versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Tudo o que Deus queria é que Davi fizesse isto, revelasse o seu pecado. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Provérbios 28, versículo 13.
O que Deus espera das pessoas que pecaram é confissão. Na igreja não há um tribunal de inquisição para que tais pessoas que talvez tenham falhado, pecado, sofram açoites, estejam debaixo do azorrague e finalizem suas jornadas com mortes horrendas e tétricas. Não! O que Deus quer é confissão. Deus quer te reabilitar. Deus quer te renovar. Deus quer te encher do seu espírito. Deus quer fazer de você um gigante espiritual. O diabo tem feito de você massa de manobra. Já viu o João Bobo? Bate de lá, ele cai. Bate de cá, ele vai para lá. O diabo talvez esteja judiando de ti, mas hoje a mão de Deus vai se inclinar a teu favor. E Deus vai dizer: Satanás, ele errou, ela errou, mas ele confessou, ela confessou. E aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Quem crê no poder do sangue de Jesus, levante a sua mão e glorifique a Deus comigo nesta noite. Eu vejo nesta noite o chuveiro do Calvário jorrando sangue em tua direção. Eu vejo o sangue de Jesus sendo aspergido no centro do teu coração. Pecado não é só adultério, pecado não é só prostituição, pecado não é só se entregar aos vícios escravizantes. Existem pecados não confessados que simplesmente vão carcomindo a estrutura da vida cristã, como práticas ilícitas, como a mentira, como a sonegação e tantas outras coisas horrendas. Em nome de Jesus, é noite de confissão. Davi disse: eu não aguento mais, eu preciso confessar. Natan, eu pequei contra o Senhor. É isto que Deus quer que nós façamos. Quando então ele faz a sua confissão, acontece algo tremendo. Natan disse assim: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Deus te perdoou. Natan estava dizendo-lhe: tu não morrerás. Pastor Roberto, mas é tão fácil assim? É quando se faz com decência, com ordem, com fé e com sinceridade. Em nome de Jesus, não perca esta oportunidade. Abra o teu coração nesta noite. A mulher da parábola da dracma perdida varreu a sua casa. É uma noite oportuna para que façamos uma asepsia em nossas casas espirituais, em nossos corações. Vamos aproveitar o ensejo e vamos tirar toda a sujeira para fora. Será que você não tem usado de altos decibéis para o confronto conjugal? Como é que está a sua vida? Essa questão do pecado, culturalmente, tem sido muito mal repaginada no seio da igreja. É só adultério, é só prostituição, é só homicídio, é só suicídio. Não! Existem fatos aí que estão sendo praticados no cotidiano do seio da igreja, e são rotulados como amartia, como pecado. Eu dou graças a Deus porque o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus está à tua disposição nesta noite. Porém, antes de sair, Davi disse, ou melhor, Natan disse algo interessante ao rei Davi. Olhem como isto aqui é sério, irmãos. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Deus estava dizendo: a criança vai morrer. A criança era o fruto do pecado, a lembrança do pecado, a ligação com o pecado, a conexão com o pecado. A criança tinha que morrer, segundo a soberania de Deus. O rei Davi se prostrou, orou, jejuou, buscou a Deus pela criança. Mas 7 dias depois a criança morreu. Aí os anciãos se reuniram e começaram a conversar, porque o rei não tinha poder de reação. Os anciãos quiseram levantá-lo, ele não quis. Ofereceram-lhe pão, ele não quis. Quando soube que a criança estava morta, ele levantou-se. Olhem que coisa tremenda. Vamos ver isso? Capítulo 12 de 2 Samuel, versículo 20.
Então Davi se levantou da terra. Não é noite de você se levantar também? Por que você continua prostrado, prostrada? Levanta-te em nome do Senhor. Deus vai te dar graça. Você não foi chamado para ficar como sarjeta, não. Você foi chamado para ser coluna na casa de Deus. Levanta-te, em nome de Jesus. E se lavou. É uma noite oportuna para você correr para debaixo do chuveiro do Calvário e ser lavado no sangue de Cristo Jesus, o Senhor. E se ungiu. O Espírito de Deus está sobre a tua vida. Você não está reprovado não, reprovada não. Em nome de Jesus, desde que haja confissão, há sim uma nova glória, uma nova unção, um novo poder sobre a tua vida. Bendito seja Deus. E mudou de vestes. É nova vida. Bendito seja o Senhor. Mude de vestes. Isso quer dizer que a roupagem do pecado acabou, findou. Agora é um novo vestuário, o vestuário da graça daquele que vive e que reina para todo sempre. E entrou na casa do Senhor e adorou. Bendito seja Deus. Pastor Marcos, prepare para mim, por favor. É possível? Eu estava em Rondônia nesta semana, na cidade de Ministro Andreasa. Ocorreu a inauguração de um lindo templo para 2.000 pessoas. E no sábado à noite eu ministrei. E houve um jantar depois do culto. As cantoras Ninfa e Cálita cantaram, nós ministramos e fomos jantar. Um lindo refeitório, muito lindo mesmo, todo climatizado. Eu estava ali jantando, irmãos. Eu ouvia alguns gritos do lado de fora. Gritos de desespero. Eu continuei a jantar. Aí o vice-pastor daquela igreja aproximou-se e disse-me: Pastor Roberto, não tem jeito. Eu tenho que interromper o teu jantar. Eu disse: o que foi? Pelo amor de Deus, levanta-te e vá lá fora. Porque 2 moças que estavam afastadas da presença do Senhor, que estavam sendo surradas pelo diabo, nós conhecemos as trajetórias equivocadas dessas 2 jovens, e como o diabo as humilha. Até então, elas estão gritando lá fora, querendo reconciliar-se, mas elas querem que o Senhor ore por elas. Eu deixei o prato, levantei-me, e quando cheguei no lugar onde elas estavam, uma delas ainda praticamente adolescente, disse: pastor, em nome de Jesus me ajude, eu não quero ficar reprovada, eu quero voltar para os braços de Jesus Cristo agora, louvado seja Deus. E então naquele momento o Senhor as renovou. É o que eu quero ver nesta noite também. Fique em pé comigo em nome de Jesus, porque meu horário venceu. Fique em pé, por favor, em nome de Jesus. Eu não quero que você se sinta constrangida, constrangido. Eu não vou te chamar aqui à frente. Perceba que o sangue de Jesus já está aí do teu lado. Feche os seus olhos. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Receba nesta noite a presença do sangue de Jesus. Enquanto você faz sua confissão silenciosa, o sangue de Jesus soberano como é, ele é aspergido no teu coração agora, e arranca a tua culpa, e apaga a nódoa, e faz reluzir o teu nome no livro da vida. Receba, aí onde você está, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É preciso que você se levante, é preciso que você se lave, é preciso que você se unja, é preciso que você mude de vestes e adore ao Senhor. Adore a Deus desta noite, adore a Deus desta noite. Reconquiste a tua alegria da salvação.
A partir de hoje tu vais dizer: Satanás, eu fui iludido, mas eu volto com mais força, eu volto com maior empenho, eu volto com maior sede, eu volto com maior disposição. Eu quero ser usado pelo meu Senhor nesta última hora. Aleluia. Ministrando sua graça e amor. Que lindo. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Você pode dar um abraço na pessoa que está ao seu lado e diga: Deus nos visitou, Deus nos visitou. Estamos reencontrando a alegria da salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.